metodologias de ensino para instrutores. Bom, primeiro ponto que eu queria destacar para você é o seguinte: ensinar as classes não é apenas repassar um conteúdo, é moldar o caráter de uma geração. Por quê? Pensem comigo, dependendo da forma e dependendo do que nós transmitimos para essa geração que está em nossas mãos enquanto líderes, o futuro do Clube Desbravadores, do seu clube, está nas tuas mãos e nas mãos deles. Porque dependendo do que eles absorverem hoje de você, de como ser um desbravador, do que é ser um líder, é isso que no futuro eles também vão levar à frente. Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda que ensinar as classes não é apenas repassar um conteúdo, mas é moldar o caráter de uma geração inteira. Então, sobre nós temos uma grande responsabilidade, que nós podemos ter sucesso ou que nós podemos fracassar. E isso depende do nosso compromisso e da forma da qual nós vamos repassar esses conteúdos. Antes de mais nada, o que faz então você? O que faz de você um instrutor eficiente? Eu elenco pelo menos 4 itens. Pelo menos 4 pontos eu determino para você ser um instrutor eficiente. Número 1, você precisa dominar o conteúdo. Afinal, se eu tivesse aqui à frente, inseguro, se eu tivesse aqui à frente, enchendo linguiça, como alguns dizem por aí, se eu não tivesse falando coisa com coisa, talvez você já teria desligado essa live. Você talvez já teria dado descrédito a tudo o que está sendo feito. Por quê? Se eu não domino o que eu estou passando, qual valor tem a minha informação? E as pessoas que consomem conteúdo, elas conseguem rapidamente perceber se você domina ou não o que você está apresentando. Número 2, criar conexão. Ou seja, eu quero que você aprenda o que eu estou compartilhando. A minha preocupação não é somente com a minha postura, não é somente com a minha oratória, não é somente com as fotos ou o que isso aqui pode gerar. Não, não é com isso. O verdadeiro objetivo de um instrutor, além de dominar o conteúdo, é também de se conectar com quem está recebendo o conteúdo. Porque a primeira ou a principal objetivo do instrutor é ter a certeza, a garantia de que a pessoa que está ouvindo aquela aula, ela vai receber, ela vai compreender e ela vai colocar em prática. Só que para isso é necessário conexão. Eu preciso me conectar com você. Eu preciso fazer você sentir valor naquilo que eu quero que você aprenda. Para isso é necessário a conexão entre o instrutor e o desbravador. E talvez esse seja o ponto mais importante da instrução. É a conexão. É o valor e a importância que o instrutor dá em quem está aprendendo. E isso você pode transmitir de várias formas, se preocupando com quem está do outro lado, imaginando como que quem está do outro lado possa estar sentado, em pé, se está ouvindo pelo fone, se está ouvindo uma televisão, se está assistindo pelo celular. Tudo isso gera empatia. Então eu adapto a minha comunicação, o meu formato para quem vai consumir, não para quem está transmitindo. Porque eu aprendo de um jeito e as demais pessoas aprendem de outra forma. Então essa conexão com o desbravador é o que torna valiosa a tua instrução. Como terceiro ponto, você, como instrutor, você é um facilitador. Exatamente. De forma mais concreta, você é uma escada, você é uma ponte, você é um suporte, você é tudo aquilo que possa ser de facilitador no aprendizado daquele juvenil. Então, se o juvenil tem uma certa dificuldade em aprender determinado conteúdo, o nosso papel é de facilitar com que ele compreenda.
E aí eu queria chamar a sua atenção, vou até olhar agora para a câmera. Qual que é a atenção que eu quero chamar de você? Nós não estamos aqui para dificultar o progresso, o desenvolvimento, o avanço de quem está do outro lado. O líder é chamado para facilitar, para promover, não para dificultar. Então, como terceiro aspecto de um líder, ou melhor, de um instrutor eficiente, que todo líder deve ser, é ser um facilitador. E por último, e não menos importante, número 4, motivar o aprendizado. Eu sou apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Júnior é essa pessoa. E eu quero saber de você enquanto líder. Você também tem essa paixão por sempre aprender algo novo e, mais do que isso, querer compartilhar esse algo novo com alguém? Bom, a sua liderança, ela se diferencia quando você entende isso. Porque você é líder, você está como líder diante do quanto você está disposto a aprender. No dia que você para de aprender, no dia que você deixa de pesquisar, é nesse dia que você deixa de ser um líder. Então, seja um motivador do aprendizado, seja você a brasa, seja você o pivô do desenvolvimento, do aprendizado, da evolução, lá no clube ou no local que você lidera. Seja você um motivador do aprendizado. Combinado? E vai avançando, olha só. Quais são então os erros comuns ao ensinar uma classe? Está na tela para você. É muito comum esses erros. E eu tenho visto até demais isso acontecendo. Mas em nome de Jesus, a partir de agora, você enquanto aspirante, você vai levar isso para o teu clube. Você vai levar isso lá para a tua região, para o teu distrito. Porque esses erros não mais irão acontecer a partir de você. Quais são esses erros? Pelo menos 4. Apenas ler os requisitos sem explicação. Falta de planejamento nas aulas. Não contextualizar o aprendizado. Falta de engajamento dos desbravadores. Bom, como que nós podemos compreender de que forma esses pontos são negligenciados? Da seguinte forma: apenas ler. Imagina, eu pegar aqui um papel e começar. Pessoal, é o seguinte, ó. A instrução de hoje sobre metodologias, anota aí, ó, número 1. Você tem 4 pontos para você ser um bom instrutor. Anotaram aí? Número 1, você aí começa a falar aí começa a esquecer o que queria falar, aí se perde, aí depois o raciocínio vai embora, ou seja, apenas ler por ler nem vai dar aula. Se for para ler um papel, nem aceita o convite para você passar uma instrução, porque lembra, o primeiro ponto para você ser um instrutor eficiente é você dominar o conteúdo, e se você domina o conteúdo, você não precisa de papel. Aonde que nós falhamos com a falta de planejamento? Porque nós não planejamos. Nós não sabemos o cronograma, nós não sabemos quais são as formas de avaliação, nós não sabemos quais são as metodologias, e é isso que eu quero passar para você logo mais, e nós não sabemos como conduzir a aula. Tudo isso é necessário um planejamento. Só que planejar demanda tempo. Planejar demanda sacrifício daquela bola que eu queria jogar, daquele filme que eu queria assistir, daquele passeio que eu queria fazer. E aí eu queria chamar a tua atenção. Se você tem o desejo no teu coração de liderança, mas tem dificuldade com a palavra sacrifício, eu preciso te adiantar. Saia hoje da flama. A palavra liderança, ela está automaticamente envolvida com a palavra sacrifício. Eu não vou planejar a aula porque eu vou para o shopping hoje à noite.
Não vou planejar a aula porque eu vou jogar bola com a turma. Não, você recebeu um chamado de ser líder, então saiba lidar com os sacrifícios que você tem que exercer. A liderança, ela carrega sacrifícios, e para nós termos aulas planejadas, precisamos ter o sacrifício do tempo, porque para planejar é preciso de tempo. Além disso, não contextualizar o que você vai ensinar. Imagina só, se eu simplesmente chegasse aqui e falasse, pessoal, é o seguinte, a aula de hoje eu vou falar sobre metodologia de ensino, porque eu acho muito legal e eu gosto muito dessa aula. E aí eu quero que você aprenda isso, porque eu acho legal e interessante. Não. Eu estou aqui porque o tema da metodologia é fundamental para a tua liderança. E sem metodologia, você não consegue ser um bom instrutor. Opa, eu acabei de contextualizar. Por que essa palestra é importante, não para mim, mas para você. E com isso a tua percepção diante da palestra já muda. Porque eu não estou passando para mim, mas você está aprendendo para si próprio. Então, quando nós contextualizamos o que eu vou ensinar, o que vai ser ensinado, o ouvinte, ele traz aquilo para ele, e ele percebe que de fato aquilo é relevante para a vida dele. E com isso ele começa a prestar atenção, e esse prestar atenção vai levar ele a absorver o conteúdo, e por consequência, ele coloca em prática esse conteúdo. E tudo o que o instrutor deseja é que o ouvinte coloque o conteúdo em prática, porque imagina só, de que adianta o ensino sem a prática? De que adianta o aprendizado sem a execução? De nada tem valor. Então, necessitamos contextualizar o porquê você vai dar aquela aula para aquele grupo de juvenis. Eles precisam ter essa percepção. E isso é papel de você, trazer essa percepção de valor para eles. E por último, falta de engajamento, desbravadores. O que é engajamento? É a desatenção diante da instrução. Imagina aí, se eu viesse dar a aula assim, Olá pessoal, boa tarde, me chamo Júnior, e nós vamos agora aqui falar sobre metodologias. Bom, metodologias, eu acho que eu esqueci, rapidão, só um minuto. Bom, lembrei, metodologias é muito importante para a tua liderança. Alguns vão dormir, alguns vão fechar a live, alguns vão começar a ficar com brincadeira, por quê? Isso tira o engajamento. E o que é engajamento? É a atenção, é a conexão do ouvinte e instrutor. Então, como que a gente engaja? Falando com entonação, postura de instrutor, falando, aplicando a aula, se movimentando, tornando a aula dinâmica, para que quem está ouvindo continue engajado, continue querendo saber o próximo passo, continue querendo saber qual é a próxima informação. Aí imagina agora isso sendo convertido para os desbravadores, 10 a 15 anos. É um papel difícil, porque a atenção deles é rapidamente dispersa, é muito rápido o desbravador perder a atenção. Então não é que você agora vai colocar uma peruca de palhaço e um nariz de palhaço e vai começar a vir dar a aula só para chamar atenção, não é isso. Engajamento é quando quem está ouvindo percebe que é importante para ela. E quando quem está passando transmite de tal ponto, dinâmico, envolvente, atraente, com domínio, com que quem está ouvindo não queira perder nenhum segundo do que está sendo passado. Então, você tem uma instrução engajada. E se você consegue engajar quem está ouvindo, você vai ter uma boa probabilidade de ter sucesso na tua instrução. Mas vamos avançando, porque se um professor ruim desmotiva um aluno, um instrutor despreparado faz o mesmo com o seu desbravador. Pegou aí? Se um professor ruim
ele desmotiva o aluno, um instrutor despreparado, ele faz o mesmo com o seu desbravador. E aí eu trouxe para vocês como que nós podemos tornar, e essa aqui é a parte mais importante dessa aula, porque aqui eu trago a vocês metodologias ativas de aprendizado, que nem no manual tem, tá? Nem no manual isso aqui tem. Isso aqui é baseado numa pesquisa que eu fiz em formas de aprendizado e adaptadas para o nosso contexto de clube de desbravadores, como por exemplo, sala de aula invertida. É mais ou menos o seguinte: atenção desbravadores, na próxima aula nós vamos falar sobre o santuário celestial e terrestre. Então, por favor, ao longo da semana, estudem sobre esse assunto, e eu vou mandar no grupo um documentário sobre esse assunto, para que na próxima aula nós possamos conversar sobre esse tema. E aí na aula, não é você que vai falar sobre, você vai extrair dos desbravadores o que eles aprenderam, e aí a aula vai ser passada sem eles perceberem, por eles mesmos. Daí vem o nome, sala de aula invertida. E aí você faz o que? Eu falei anteriormente, você torna a aula engajada, você traz os meninos para o engajamento, você envolve eles na instrução. Então, aplique a metodologia de sala de aula invertida. Olha só essa próxima metodologia, gamificação. Como que funciona isso? Você determina um tema de aula, e aí, para cada atividade, para cada ação executada, para quem pesquisar, para quem fizer o relatório, para quem trouxer uma maquete, para quem trouxer fotos, gravuras ou objetos, você determina pontos para que eles possam receber. E isso é um incentivo tremendo para que eles possam engajar na aula. Então aplique a gamificação nas suas instruções. Gamificação. Número 3, aprendizagem baseada em projetos. Quem aqui participou já na escola do que nós chamávamos de feira de saúde, feira de ciências, aonde as turmas se mobilizavam, cada turma fazia um stand, cada turma ficava com um tema. Pronto, aplique isso no seu clube, determine temas para cada unidade, e cada unidade, você vai ver, só vai falar disso ao longo da semana, e aí você vai ter uma baita aula, você vai ter uma baita instrução, porque você engajou os seus desbravadores através da aprendizagem baseada em projetos. Vamos avançando. Instrução in loco, ou seja, aprender no ambiente correto. Exemplificando aqui para São Luís, nosso caso aqui, ou também para quem está no interior assistindo, tá? Também vale para vocês aí, dependendo da localidade. Em que sentido? Por exemplo, como que eu posso ter uma instrução in loco? Exemplo, aqui nós temos o Comando Geral da Polícia Militar, e lá tem o canil. Então, se eu vou passar a instrução de cães, a especialidade de cães, por que não eu marcar para ir visitar o Comando Geral? E até mais, ter uma instrução de um especialista sobre o cuidado com os cães. E aí você leva o nível da instrução para outro patamar. Então, faça instruções in loco. Aqui em São Luís nós temos se eu não me engano, o observatório, né, que é o farol da ilha, que você pode abordar constelações. Nós temos também, além do Comando Geral, né, que você pode aproveitar para outras áreas, nós temos o museu, temos o museu aqui do Centro Histórico, temos também o Palácio dos Leões, nós temos o Corpo de Bombeiro, enfim, temos inúmeros lugares, seja aqui em São Luís ou na tua cidade, que você pode elevar o nível da instrução, com isso, no formato de instrução in loco. Avançando, nós também temos o ensino experiencial. Como assim? Bom, se eu vou falar sobre constelação, eu não vou falar de constelação através de um slide, de um PowerPoint.
Nós vamos para um sítio, nós vamos para a praia, nós vamos para algum lugar à noite, para de fato ter uma experiência de ver as estrelas. Isso é uma instrução experiencial. Então, se nós vamos ter uma instrução de sementes, de árvores, torne aquilo uma experiência. E aí, eu gosto muito do exemplo do santuário terrestre. Se na tua igreja tiver várias salas, você pode simular ambientando cada sala como uma área do santuário, e aí você faz o desbravador viver uma experiência de como seria se ele fosse um dia, lá na época de Israel, visitar um santuário terrestre. E aí você pode fazer de brinquedo ou de papelão, não sei, uma ovelhinha, para que ele possa carregar a ovelhinha dele, entrar na primeira sala, que seria o pátio, e aí ele entregaria, e aí teria alguém, vestido de sacerdote, para receber a ovelhinha dele e explicar para ele o que acontecia naquela etapa. Aí depois o sacerdote levava ele para entrar no lugar santo, aí mostrava os móveis. Depois o sumo sacerdote levava ele para conhecer o Santíssimo, mostrava a presença de Deus, o que acontecia. Enfim, isso é ensino experiencial. Não é só o falar e o ouvir, mas é o tocar, é o ver, é o sentir. Tudo isso eleva o nível dos nossos ensinos. Bom, aulas temáticas. Aulas temáticas, pessoal, nosso próximo tema é sobre ordem unida. Bom, então crie todo um contexto desse tema. Não, o nosso próximo tema é sobre nutrição. Então traga alguém da área, elabore um painel com os alimentos, traga as frutas para tornar a experiência, ou seja, a aula, ela precisa ser temática. Não é só simplesmente chegar na frente da igreja ou do clube e dizer: desbravadores, silêncio, que agora vamos ter a aula sobre nutrição. Não faça isso, pelo amor de Deus. A aula, ela é temática. Então pegue o tema da aula e torne aquilo visual. Torne aquilo audível, torne uma experiência. Concluindo aqui nossa parte de metodologias, que eu espero que você esteja anotando para colocar em prática. A aprendizagem cooperativa. Essa é fantástica. Por quê? Qual o problema de fazermos duplas, de fazermos quartetos, trios ou de as unidades executarem um tema de aula? Então você divide em duplas. Pessoal, cada unidade vai ficar responsável com um pioneiro, cada unidade vai ficar responsável por uma constelação, cada unidade, ou façam duplas, cada dupla na próxima aula é responsável de trazer tais sementes ou folhas de árvores. Então, aprendizagem cooperativa. Fomente isso para os seus desbravadores. Não seja uma pessoa que atrapalhe o entendimento. Então, você é alguém que tem um papel relevante no aprendizado deles. Bom, olha que interessante também. Um outro formato de instrução é o ensino baseado em problemas. Quer ver um muito fácil, um fantástico de aplicar, baseado em problemas? Bom, vocês concordam comigo ou não que a bebida, que as drogas é um problema da sociedade, nos bairros, é ou não é? Aí você vai comentar: sim, pois é. Então, alunos, ou melhor, então desbravadores juvenis, baseado nisso, nós temos um requisito do cartão que fala sobre isso. Então nós vamos aprender sobre esse tema, para que nós possamos trazer soluções para o nosso bairro, para o seu amigo juvenil. Por quê? Todo desbravador tem um amiguinho que é do bairro, que não é desbravador. Então olha aqui a fantástica oportunidade de, através de uma instrução do ensino baseado em problemas, você envolver o juvenil
e fazer ele levar esse conhecimento para outros e atrair mais desbravadores para o clube. E quando você tem essa ideia, você percebe que o ensino baseado em problemas, ele é uma fantástica oportunidade para o teu clube. Basta você olhar para os problemas no teu bairro. Então olha para o teu bairro, quais são os problemas que o teu bairro tem? Quais são os requisitos que nós podemos contribuir com a solução para esse problema? Pronto. Você vai ter um clube com as instruções em outro nível. Finalizando, estações de aprendizado. Pega os instrutores e vamos supor que o tema da aula é, deixa eu ver, ordem eu já falei, pode ser talvez natação. Pronto, natação. Estações de aprendizado. Natação é o tema. E você pode aplicar todos esses métodos em todas as instruções. Vai depender da tua realidade. Então, você pega lá quais são os requisitos e aí você determina que as estações para cada requisito, elas vão ser realizadas ou em dias diferentes ou com pessoas diferentes. Exemplo, sobre boiar, vai ser com o instrutor João. Então o grupo do João vai aprender só a boiar. O grupo com a Ana vai aprender o nado livre. O grupo com o instrutor Marcos vai aprender sobre como você faz a manutenção da respiração enquanto nada. Então você colocou estações de aprendizado e o juvenil vai aprender cada tópico de maneira específica. Ele consegue absorver melhor o aprendizado, certo? E por último, diário de aprendizagem. Como que funciona isso? Tem instruções que demandam tempo. Se eu não me engano, tem uma instrução que é conversar com a asa ou com a adra da igreja, conversar com os diáconos da igreja, conversar com o pastor, enfim, tem requisitos e especialidades que demandam 3 a 6 meses. E aí, você cria um diário com esse desbravador. Você imprime, faz lá uma caderneta, né? Entrega para ele, e ajuda ele, incentiva ele, ao decorrer da instrução, ao decorrer da aula, ou melhor, do requisito, ele ir tendo a prática de escrever o que ele está aprendendo, do que ele está observando, do que ele está pensando, do que ele está desejando. Esse é uma outra metodologia de ensino. Dito isso, pessoal, aqui nós temos pelo menos 10 maneiras de você tornar a tua instrução relevante, diferente, atrativa, especial, engajada, uma instrução de sucesso. Você anotou? Você conseguiu compreender? A forma que você tem de aplicar isso é basicamente o seguinte: você olha para o requisito e você olha para a metodologia. E aí você olha para os teus juvenis. Por quê? Para cada grupo de juvenil, você tem um formato mais adequado que ele aprenda. E aí vai depender também da região do clube, vai depender da área, da cidade, da quantidade de desbravadores. Então, tenha esse cuidado de saber a melhor forma para o teu grupo aprender. Bom, e eu queria concluir essa aula de hoje de maneira bem objetiva, dizendo que, olha só, instrutores não devem apenas ensinar, mas transformar o aprendizado em uma experiência. Sabe por que eu digo isso? Porque a nossa concorrência não é os escoteiros. A nossa concorrência não são os bombeiros mirins. A concorrência do Clube Desbravadores é a Netflix, é a Amazon Prime, é a Disney Plus, é os celulares, são as redes sociais, são os streamers, são os youtubers. Então, se a tua instrução
não for tão relevante, tão atraente, tão criativa quanto, na próxima reunião, o juvenil não vai ter motivo nenhum para querer acordar cedo e ir para a reunião do clube. Então, instrutor, nós não apenas devemos ensinar, mas transformar aquele aprendizado em uma experiência que mesmo quando ele se tornar líder, ele vai lembrar, olha, eu nunca esqueço do dia em que meu instrutor João, do meu instrutora Maria, ela passou aquela especialidade de nós e amarras. Até hoje eu lembro como ela fez para mim aprender. É esse o nosso objetivo. E para concluirmos, o meu amigo Renan já pontuou muito bem o que é ensinado em cada classe. Então, para fecharmos essa aula, o primeiro passo para ensinar é ter um bom planejamento. Já falei sobre isso. Então, o cartão de classe deve ser entregue na primeira reunião do ano. Faça disso um evento. Você coloca os cadernos de classe na frente da igreja, e aí você chama nome por nome. Olha só, agora na classe de amigo, vamos chamar aqui à frente para receber o caderno de amigo dessa classe para esse ano. Salva de palmas para Maria, salva de palmas para Antônio. E aí eles vêm todo empolgado para receber o seu caderno de classe, o caderno do ano. E aí você torna a entrega dos cadernos um evento, uma experiência, para que ele olhe que aquilo é importante para ele, e que você também viu aquilo como importante na vida dele. E aí, queridos, cada desbravador tem um ritmo de aprendizagem. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, e está tudo bem, cada um tem seu ritmo. Personalize o ensino, entendendo que cada um tem um ritmo. Lembra que eu falei? As estações de aprendizado. Geralmente, quando eu vou passar a instrução de ordem unida, eu divido em dois grupos. Eu sempre pergunto, pilotão, quem aqui acredita que domina a ordem unida? Aí levanta a mão a galera, beleza. Agora eu quero levantar a mão quem acredita que não sabe muito sobre a ordem unida. Aí a galerinha levanta a mão. Aí eu peço, então por favor, quem quer aprender um pouco mais, vem aqui para a minha direita. Aí eu faço um pilotão dos iniciantes. Agora quem aqui acha que já sabe de tudo e que não vai errar, que realmente domina, porque eu não vou ensinar, eu vou aqui executar os comandos, permanece aqui em forma. E aí cada um vai para o seu canto e as estações de aprendizado acontecem, cada um dentro do seu ritmo. Aqueles que sabem pouco vão poder crescer, vão poder aprender um pouco mais. Aqueles que se consideram saber muito vão poder colocar em prática aquilo que eles sabem. E o conselheiro, ele não é um instrutor, ele auxilia um instrutor. Aí você pergunta, Júnior, mas aqui no meu clube tem pouca direção. Tudo bem, o plano ideal é que o clube tenha um instrutor e o conselheiro. Mas se no teu clube você não consegue ter muitas pessoas na direção, e aí você adapta para o teu contexto, para a tua realidade. Combinado? E queridos, o ensino teórico e prático devem andar juntos, porque no antigo Israel não havia separação entre aprendizado teórico e prático. Ambos aconteciam junto, e o clube deve seguir esse mesmo princípio, o princípio do aprendizado teórico e prático. E aí, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que um bom instrutor não precisa saber de tudo, mas ele precisa saber como ensinar, conhecer quem ensina aquele assunto. Por quê? Olha só, eu vou aqui passar por conta do tempo, mas eu vou disponibilizar para vocês depois. Olha só o que diz aqui. Avançando logo aqui para esse que eu quero chegar. Lembra que eu falei? Lá no antigo Israel, o aprendizado prático e teórico andavam junto. E como que nós provamos isso? Bom, Lucas 2:52 vem nos apresentar que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E é bem aí que eu acho fantástico o Clube dos Bravadores. É por isso que eu sou apaixonado pelos Bravadores. Por quê? O clube, ele se preocupa no crescimento integral, físico, mental e espiritual.
E a Bíblia está me mostrando exatamente que Jesus, ele crescia nesses 3 aspectos também: físico, mental e espiritual. E a Bíblia ainda continua, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Então, queridos, que esse seja o nosso propósito: ensinar não só por ensinar, mas pela experiência do entendimento de que nós estamos formando uma geração que, assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante da sociedade, os nossos desbravadores sendo grandes advogados, o líder João é o nosso representante em tal empresa, o médico Fernando é um líder, a nutricionista Ana é uma desbravadora. É esse o plano de Deus, porque Jesus crescia não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Que Deus abençoe a tua liderança, e eu espero que essa aula tenha sido útil para você, e não se limite apenas a em ouvir, mas coloque em prática, compartilhe, leve isso para o teu clube, para outros líderes, para outros aspirantes, para que nós tenhamos instrutores excelentes, líderes excelentes e desbravadores que sejam abençoados pela tua dedicação. Que Deus te abençoe.